Olá, vamos começar mais um devocional da Scanf. Nesse conteúdo que eu vou falar aqui para vocês, vai ser basicamente um devocional rápido, né? Muito mais, não muito puxado, muito exegético, vamos dizer assim, mas algo bem simples para colocar em prática aquilo que vai ser posto aqui para vocês. Vou falar para vocês alguns versos de Romanos 1, 18 até o 20. Você pode abrir sua Bíblia na sua casa, pode acompanhar os versículos e colocar já a caneta de lado para você anotar alguns tópicos. Então vamos lá. Mas primeiramente vamos orar, né, para colocar nosso coração, nossa mente, colocar tudo aquilo que atrapalha a devoção, a comunhão com Deus através da sua palavra para trás, para longe, né, e colocar no nosso coração o intuito de adorar a Deus por meio da pregação do Evangelho, o ato de adorar. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, em Tua presença, para poder colocar em prática, Deus, aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, a colocar no nosso coração, o desejo, Pai, fervorosamente, Pai, de Te adorar e bendizer Teu santo nome, Deus, pela Tua palavra. Abre, Pai, nossa mente, nosso coração para entender, Deus, as agridoces do Teu Evangelho. Por favor, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, como eu disse, a leitura vai ser em Romanos 1, 18 ao 20. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Vamos ler o 21 também? Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. Olha só, passagem de Romanos às vezes pode ser um pouco obscuro, algo muito complexo, e realmente Romanos é muito difícil de se entender. Mas ao mesmo tempo, Paulo nos traz à tona o que deve ser tratado. Antes de entrar nos versículos ditos aqui, vamos pegar um panorama geral do livro de Romanos. É interessante, quando Paulo escreve em Romanos, ele escreve primeiramente para dois indivíduos, dois grupos, os judeus e os gentios. Né? A gente pode ver a sentença de Paulo, a condenação de Paulo pelos atos de pecado dos gentios a partir do capítulo 1, 18 até o 2, né? A metade do 2 ali até o 16, e do 2, 17 até o 3, 31, vamos dizer assim, Paulo fala especialmente ao pecado cometido do povo judeu. Então Paulo pega esses dois indivíduos, esses dois grupos que cometem delitos diante de Deus, são indesculpáveis diante de Deus, porque ambos os grupos querem de fato fazer uma manobra ali diante de Deus para de fato dizer que não tem pecado, obedece à lei ou que não julga os irmãos. Mas se a gente for perceber, tanto os gentios, Paulo fala que eles são perversos, eles são maus de fato, porque eles olham para Deus e não querem saber de Deus. E aí não querem julgar os irmãos, porque abandonam de fato as práticas divinas e querem contestar que eles fazem direito, mas não fazem. Porque a gente vê o capítulo 2, diz assim, a partir do verso 1: Portanto, quanto julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas pratica os mesmos atos. Olha só, o povo gentio gostava de julgar as pessoas, mas no seu pecado ele achava justo, indesculpável.
né? Que não tinha erro nele, perdão a palavra, que não tinha erro nele. Já o povo judeu, eles queriam achar abrigo de Deus por obedecer à lei. Mas será que eles obedeciam à lei de fato? Vamos ver aqui, ó, capítulo 2, a partir do 17. Mas tu, que te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conhece a vontade dele, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E estás convencido de que és guia dos cegos, luz do que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento da verdade. Tu, pois, que ensina outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Olha só. Tu que dizes que não se deve cometer adultério e adulteras? Tu que abominas os ídolos e rouba-lhes o templo? Olha só. Os dois grupos estão debaixo da lei de Deus. Então, voltando a Romanos 1,18, é por isso que os atributos de Deus, quanto à sua justiça, tem que ser colocada diante desses dois grupos. Deus não pode deixar livre esses dois indivíduos, porque eles cometem pecado de fato. E por eles cometerem pecado, a ira de Deus tem que ser colocada, tem que ser posta diante desses homens. Olha só o que diz o verso 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Olha só, acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Tem uma palavrazinha aí que diz assim, ó, revela. Vocês estão acompanhando aí? Olha só, pois a ira de Deus se revela. Veja que essa palavra revela também é citada no verso 17. Olha só, verso 17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Perceba que são as mesmas palavras. O que é que Paulo aqui quer falar conosco através desse revela? É interessante que esse ato de revelar, ou seja, em Deus revelar o poder do Evangelho, é tanto para libertar o homem da escravidão do pecado, ou seja, pela pregação do Evangelho. Deus revela ao homem pelo Evangelho que ele é o quê? Que ele tem fé, que ele vai viver pela fé. O ato de revelar pelo Evangelho é tanto para a redenção dos pecados quanto para a condenação dos pecados. Não, você não ouviu errado não. O Evangelho tanto salva quanto condena pelos atos cometidos. Deus não deixa impune nenhum tipo de pecado. Olha só, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas novas de Jesus. E o ato de revelar é mostrar que de fato o homem conhece a Deus, que de fato o homem ele reverbera a mensagem de Deus aos outros. Por quê? Porque ele creu. E ao dele crer, ele não tem vergonha do Evangelho. E por ele não ter vergonha do Evangelho, ele coloca esse Evangelho que ele não tem vergonha e que crê aos outros. Porém, olha só. Pois a ira de Deus se revela. Olha só. Também se revela a ira de Deus àqueles que impedem a proclamação do Evangelho, a fé dos irmãos, o ato de ver a Deus em seus atributos visíveis e invisíveis. Perceba, vou repetir novamente, o Evangelho tanto salva e como de fato salva, mas também aqueles que escondem a vontade de Deus, impedem a proclamação do Evangelho, eles estão condenados. Eles estão diante do pecado. Se não é, vejamos o 3, capítulo 3, verso 20, que diz assim: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem um pleno conhecimento do pecado.
Se o homem não conhece a Deus, provavelmente ele vai conhecer aquilo que não é de Deus. E se o homem conhece a Deus pela sua palavra, ele vai ter noção daquilo que é errado, daquilo que não é da vontade de Deus. E é por isso que os gentios, de fato, escondem, pervertem a vontade de Deus, a verdade de Deus, pelo quê? Por injustiça. Olha só, Deus revela a sua ira dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem, ou seja, a proclamação do evangelho, da verdade, pelo quê? Pela injustiça. É interessante. Coloque, anotem na sua Bíblia aí, ou grifem essas duas palavras, verdade e injustiça. Tem um camarada que eu gosto muito, chamado Karl Barth, um grande teólogo. Ele diz que essas duas palavras, verdade e injustiça, provavelmente estão conectadas em um ato de, primeiro, ato religioso, em que eles sabem que aquilo que Deus fala é verdade, aquilo que Deus manda, de fato, tem que ser cumprido acerca da sua palavra, e sendo a sua palavra verdade, aquilo que Deus fala é o quê? É verdade, né? É verdade. Ou seja, está na instituição religiosa. Eles olham para a palavra, eles olham o conteúdo bíblico, aquilo que é de Deus, e trocam pelo quê? Por injustiça. Aquilo que não é verdade, aquilo que é mentiroso. O que eles estão dizendo? Aquilo que Deus revela, de fato, é o quê? Mentiroso. É engano, não há verdade. Injustiça coloca a prática social, moral. Olha só, uma verdade na ideia religiosa e o segundo, injustiça no ato moral. Por que moral? Porque eles são injustos. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina você na fila do banco. Você está apressado, tem uma fila gigantesca, doido para pagar os boletos aí atrasados da internet, da água, da energia, do galego aí, né? Vamos colocar aí também. E você vê a fila enorme. Aí você quer dar uma de esperto, você vê um camarada que é seu amigo lá na frente. Aí tem um alerta aqui. Opa, tem um conhecido meu lá na frente. Aí você vai, como não quer nada, olha para um lado, para o outro, com a mão no bolso, toca no ombro assim, e aí, cara, como é que tá? Quanto tempo? E aí, cara, como é que você tá? Tá bem? Como é que tá a família? Depois daquela ladainha, e cara, tem como você pagar isso aqui pra mim, porque eu tô atrasado, tem como você dar um jeitinho aí? Esse exemplo, ele revela que esse homem, por ter conhecido uma pessoa lá na frente, praticou ato de justiça ou de injustiça? De injustiça. Ele tá burlando a fila. Não é porque você conhece alguém que você pode se beneficiar disso. Olha só. Pela sua injustiça. Ele troca a verdade de Deus por injustiça, no conceito moral. Tudo que ele vê na sociedade, para ele pratica totalmente errado. Ele vê tudo aquilo que é bom, agradável, como justo diante da sociedade, algo que é moral, ele perverte. Para ele aquilo é imoral, ele quer burlar. Ele quer tirar do contexto para beneficiar o seu próprio pensamento. Que pensamento? De não conhecer a Deus, de ser nulo, de ser imoral, de não ser ético. E é por isso que a ira de Deus é revelada para esses tais homens que trocam a verdade de Deus pelo quê? Por mentira, por injustiça. Olha só o verso 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus mostrou a realidade para eles. Deus mostrou a sua divindade para eles. Deus colocou na frente deles escancarada quem Deus é. O ato de conhecer a Ele. O que eles fizeram? Não quiseram conhecer. Por quê? Porque eles impedem a verdade e trocam por injustiça. E mesmo Deus se revelando a eles, eles impedem esse conhecimento. Eles não querem esse conhecimento. O problema é esse.
eles têm na sua frente Deus e ao mesmo tempo de verem Deus, o negam. Mas onde é que tem isso, irmão? Onde é que você está dizendo isso? Está aqui, ó, verso 20. Olha só, o verso 20. Pois os seus atributos invisíveis, ou seja, quais são os atributos invisíveis aqui que está sendo posto? O eterno, ele é eterno e o quê? Poderoso em divindade. É um atributo invisível de Deus, como onisciência, onipotência, né? É um ato ali invisível de Deus. É o quê? Que Deus não distribui aos homens, mas ele tem. Ele demonstra através da sua palavra e seus atos que ele tem de fato esses atributos invisíveis. E também Deus dá a conhecer pela sua palavra os seus atributos visíveis. O que são os atributos visíveis? Amor, bondade, fidelidade, né? Ou seja, Deus de fato demonstra esses atributos visíveis e ele distribui esses valores de atributo de caráter visível aos homens. Deus diz, ó, eu sou santo, sejam vocês também santos. Ou seja, a santidade é um caráter de Deus, que de fato é visível e distribuído aos homens. Deus é bom, e Deus quer que você seja bondoso com as pessoas. Ou seja, é um atributo visível e de fato pode ser distribuído aos homens. Olha só, o 20. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente. Eu tenho dificuldade, ótica aqui de visão, uso um óculos aqui de grau grande, né, muito grande assim, mas eu consigo perceber os atributos de Deus claramente, pela sua palavra e por aquilo que Deus criou. Olha só, vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Olha só que interessante. Deus se revela por meio da criação. Deixa aqui um adendo aqui a respeito disso, só para a gente ter noção. Tem um pensamento antigo que ainda é pouco falado nas igrejas, mas aí na era patrística, aí no século IV, ali com Agostinho, com Tomás de Aquino, eram vistos essa ideia do panteísmo. O que é o panteísmo? A ideia panteísta é basicamente em atribuir a Deus a coisas criadas. Ou seja, Deus pode ser uma camisa, Deus pode ser uma árvore, Deus de fato é aquilo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus não é a criação, mas Deus está na criação. Deus se revela na criação, mas Deus não é a criação. Deus não é algo criado. Deus é eterno, Deus é transcendente. E ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ele se comunica com os seus por meio de coisas criadas. Só para vocês deixarem isso mais claro. A ideia panteísta é: Deus é aquilo, Deus é algo que é criado, Deus pode ser uma rocha, Deus pode ser uma cadeira, Deus se torna aquilo. Só que a Bíblia mostra totalmente diferente. Deus se revela naquilo. E é isso que Deus faz aqui, ó, no verso 20. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são o quê? Indesculpáveis. O que isso quer dizer, Alisson? Isso quer dizer que eles conseguem enxergar aquilo que Deus cria. Eles conseguem enxergar a criação, mostrando a eles o ato de quem Deus é. O que é que Deus é? Poderoso em divindade e eterno. E o que é que eles fazem? Não querem saber. Essa palavrinha aqui, ó, indesculpáveis. Eles são indesculpáveis diante de Deus. Eles veem, eles sabem que Deus está naquilo, que se revela naquilo. Mas ao mesmo tempo, eles não querem saber. Eles não querem saber nada de Deus. Eles são o quê? São indesculpáveis. Eles não podem achar alguma maneira, não, Senhor, não sabia que o Senhor estava aqui, que o Senhor se revelou através da sua palavra, das coisas criadas, não sabia. Sabiam,
Sabiam, porque são indesculpáveis. Tanto gentios quanto judeus são indesculpáveis diante de Deus. Por verem Deus através da criação e o outro pela lei. Pela lei. Olha só como disse, capítulo 3, verso 20. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do quê? Do pecado. Todos os homens são o quê? Indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, são de fato culpados. É por isso que o quê? A ira de Deus recai dos céus até a terra contra o homem que troca a verdade de Deus por mentira. E isso é sério, meus amigos. A ira de Deus é algo sério. A ira de Deus pode ser colocado aqui como a ideia do já, ainda não. Como assim? A ira de Deus pode ser já colocada sobre a vida do homem e do seu pecado ainda na era presente, enquanto ele está aqui nessa terra, quanto futuro. Ou seja, Deus vai de fato revelar sua ira total e final na condenação dos homens que não quiseram nada com ele. A escolha é sua. Será que você quer viver uma vida totalmente debaixo da ira de Deus, sabendo que você está em xeque, que a qualquer momento Deus vai derramar sua ira sobre a sua cabeça e você vai perceber que você está errado e mesmo assim não quer saber? Pode se preparar, meu amigo, porque essa ira de Deus aqui presente vai se revelar na futura. Não queira experimentar a ira futura de Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse que a terra e o céu vão fugir da sua presença e não vai achar lugar para eles. Ou seja, vai ser algo assustador, que nem a terra, nem o espaço sideral, nem o céu quer ficar diante da presença de Deus pelo tal julgamento da sua ira. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês como meditação é: vocês têm no verso 17 algo bastante esclarecedor, que pode até revelar em nosso coração algo majestoso, que é: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Basta ter fé e crer que Deus pode se revelar no nosso coração para de fato nos livrar da ira vindoura, da sua ira presente. Será que a gente já não está vivendo a sua ira? Tudo dá errado. Tudo a nossa vida não está dando certo. A gente não consegue decidir, discernir o que é certo e o que é errado. A gente sempre escolhe coisas erradas do que é o certo. Nosso coração está perverso, está correndo para praticar iniquidade. E mesmo fazendo isso, e mesmo vendo que isso é errado, a gente continua praticando. Você quer ainda viver uma vida dessa? Será que a ira de Deus para você é algo fraquinho demais? Não experimente brincar com Deus, né? Não experimente brincar com a ira de Deus. Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, para chegar ao final, quero deixar uma pergunta. Pode ser uma pergunta bem difícil, e pode ser que a gente não tenha a resposta. A Bíblia em si não traz uma conclusão muito fechada para isso. Mas olha só, se todos os homens são indesculpáveis, não há um justo sequer na terra, debaixo da terra, né? Todos são pecadores, como diz 3:23, porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Se a gente tem isso em mente, meus amigos, podemos concluir que ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei, pelas obras, por nada, somente por Deus. Tendo concluído que o homem é indesculpável, aí vai a pergunta: o homem precisa ouvir o Evangelho para de fato se salvar, não é isso? Ok, Aço. O Evangelho tem que ser pregado para que de fato ele venha a crer, confessar, como diz Romanos 10, 9 e 10, né? E crer de todo o coração e abandonar seus pecados. Não é isso?
É isso. Mas olha só a pergunta bem difícil. Se todos os homens são indesculpáveis, aqueles que vão nascer se enquadra como indesculpável? Complexo. Os índios que são canibais, vamos dizer assim, ilhas isoladas, se eles são indesculpáveis, eles precisam ver o evangelho. As crianças que são débeis, difíceis de ensinar, têm problemas mentais, eles também são indesculpáveis. E aí, como é que fica? As crianças que não nasceram, as crianças que foram abortadas, as crianças que nasceram mas morreram, como é que fica? Os índios que estão interlongínquos, que não, às vezes não tem como a gente chegar lá, os canibais. Como é que fica as crianças que têm problemas mentais? Todos esses grupos são indesculpáveis diante de Deus. Salmo vai dizer, em pecado eu nasci, em pecado minha mãe me concebeu. Só não há o ato do pecado, mas a tendência, a seta, é que uma hora ou outra ele vai errar, ele vai pecar. Não por imitação, não por aprendizado, mas porque a tendência dele, a descendência caída dele. E como é que você coloca esses grupos? Os índios, os débeis, as crianças que não nasceram, crianças que são abortadas. Como é que fica esse grupo? Elas precisam ouvir o evangelho para de fato ser salvo. Como é que fica? Há uma resposta. Há uma resposta. A gente não pode usar, a Bíblia não deixa muito claro, mas a resposta é aquilo que o J.I. Packer, nos seus livros, ele deixa um conceito muito bom, que é a salvação ou revelação especial. E o que isso quer dizer? Em algum momento Deus se revelou a elas. Deus se revelou àquelas crianças que são abortadas na gestação. Quando nascem elas morrem. Deus se revela no coração delas para o evangelho. Ele mesmo prega. Os índios canibais, eles vão ouvir de alguma maneira de quem é Deus. E Deus vai enviar um missionário para falar acerca do Filho. Deus vai fazer. Deus vai ensinar no coração dos débeis, daqueles que têm dificuldade de aprendizado, de alguma maneira, elas vão crer. Não por aquilo que a gente fala, às vezes não podem entender, mas Deus há de pregar. Se todos são indesculpáveis, todos precisam ver o evangelho. Especiais alguns, mas aqueles que sabem, têm noção da realidade vivida hoje, na sua vida. O que está na sua vida hoje? Será que é a ira de Deus? Ou será que é a justiça de Deus que se revela por meio do evangelho? Será que são os atos de verdade e de justiça? Ou será que são os atos de injustiça e de mentira? Se for de mentira e de injustiça, eu te convido a ter um encontro com Deus. Eu te convido a você olhar para Deus e dizer: Deus, revela as tuas verdades no meu coração, para que de fato eu possa viver pela fé. Faça isso, meus amigos. É isso que eu quero deixar. Desculpe se foi muito longo, né, a palavra, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. E que vocês possam meditar nessa palavra. Tudo aquilo, os versos que eu coloquei, pesquisem. As palavras que eu coloquei, pesquisem, anotem, estudem. A melhor coisa que Deus nos dá é a sua palavra. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que o Senhor falou aos nossos corações por meio da sua santa palavra, Deus. Coloca no nosso coração de sermos justos, Pai, de sermos piedosos, Pai, diante de Ti, diante de nossos irmãos, Pai, diante da sociedade, Pai, e não praticarmos, Pai, atos de injustiça, Deus. Que a Tua palavra, Deus, se revele, Deus, por meio da criação, ao ponto de vermos e enxergarmos a Tua beleza para aquilo que o Senhor criou e dizer: aquilo que Deus criou é belo e, portanto, o Senhor é belo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pessoal.